nações, pela conversão dos pecadores, pela saúde dos enfermos e pela paz no mundo. Rezemos também pela recuperação da saúde do Mané Rolinha e Bruno Vieira. Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a Igreja, regando-a com seu sangue. Celebramos a Ele, buscando na Eucaristia a força de hoje sermos a Igreja de Jesus. Ficamos em pé com muita alegria para receber a equipe da liturgia com o canto inicial. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos do caminho me enviou. Sou chamado a ser ferreiro, salvos, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo nosso Senhor, em comunhão com o Espírito Santo, esteja convosco. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, à nossa celebração, solenidade de São Pedro e São Paulo, dia também que rezamos pelo nosso Papa e celebramos as colunas fundamentais da nossa fé cristã católica. Que tipo de católico eu sou? É a pergunta que precisamos fazer hoje diante desta liturgia. Vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, que eleison,
compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos converta, nos conduza à vida eterna. que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Dai à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. Ouçamos. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-los ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua
e logo depois o anjo deixou. Porque não foi humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Todos os temores, me livrou o Senhor Deus, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus, me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor está sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus, me livrou o Senhor Deus. Contigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome, todas as vezes que o busquei ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus, me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus, me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salvam. Louvai verde quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus, me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxime-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças,
Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos visitantes, também aqueles que nos acompanham pela rede social, estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo, também o dia do Papa. Rezamos pelo nosso Papa. E esta solenidade nos ensina algumas coisas importantes sobre a nossa igreja. A primeira delas: por que a igreja coloca estes dois grandes santos para serem celebrados juntos? Porque a igreja, ela tem muito medo do personalismo, o ser humano que se coloca como centro. O centro da igreja não é o ser humano, a pedra angular é Jesus. Existe um perigo muito grande, como sempre existiu na igreja, de pessoas se acharem mais do que a própria igreja. Às vezes, um jovem que nem terminou a sua graduação
achar que sabe mais que o magistério da igreja e mais do que o Papa. A fama, ela tem se tornado, no nosso mundo moderno, um grande câncer na igreja, que precisa ser enfrentado. O Papa Leão não é muito da mídia, como Francisco, João Paulo II e Bento, e já tem levado as suas pedradas, e ele vai ser obrigado a trabalhar nisso no seu pontificado. E a igreja coloca Pedro e Paulo juntos, dois homens diferentes. Pedro nasceu em Cafarnaum, pescador analfabeto. Paulo nasceu em Tarso, estudioso, doutor da lei. Pedro, chamado por Jesus em vida, Paulo, do ressuscitado. Pedro achava que a igreja tinha que ficar em Jerusalém, era mais conservador. Paulo achava que a igreja precisava ir aos pagãos, mais progressistas. Só se encontraram uma vez para discutir. Diante do Espírito Santo, entraram em um acordo. Pedro, como toda boa liderança, entendeu: o Espírito não faz distinção de pessoas. Um bom líder sempre se converte ao Espírito Santo, não é o dono da verdade. E a igreja se tornou o que é hoje. Por isso aprendemos nesta celebração também que a igreja tem as suas diferenças de pensamento, tem os mais conservadores e os mais progressistas. Isso não é problema, não pode ser problema, porque celebramos os dois grandes pilares da nossa igreja juntos. Não importa se penso diferente do outro. A questão é a seguinte: todos nós vamos morrer. Celebramos de vermelho porque o martírio foi comum aos dois grandes apóstolos. E eles são as colunas que sustentam a igreja, a fé dos apóstolos. Também aprendemos na pessoa de Pedro. A igreja é uma comunidade de fé e que reza. Diante das dificuldades, diante dos conflitos, oração. Nós construímos, mas precisamos entender que a igreja não é somente essa estrutura que nós fazemos. A igreja é uma comunidade de fé, e a oração é a base. No livro de Atos dos Apóstolos, Pedro passando por dificuldade, e a igreja de joelhos rezando. E o anjo do Senhor vem ao encontro da aflição da igreja. Um católico de verdade precisa entender, ele tem que rezar, sim, lá em casa, sozinho, as suas orações pessoais, mas tem a obrigação também de alimentar a sua fé no seio da comunidade, porque sozinho a minha fé se torna frágil, mas quando estou na comunidade, minha fé se torna forte. Mesmo que eu, como católico, não rezo muito, não sou de muita oração, mas faço parte de uma igreja que reza. Isso significa que, indiretamente, também sou uma pessoa de oração. Existem na igreja pessoas que renunciaram a tudo, se enclausuraram e gasta a sua juventude, a sua vida rezando.
às vezes por aqueles que não rezam. E é isso que liberta a igreja de todas as angústias, de todos os medos. É essa a fé que Pedro professa. No evangelho de hoje, Jesus leva os discípulos para a região de Cesareia de Filipe, e ali faz a pergunta: o que estão dizendo que sou? Cesareia de Filipe, uma cidadezinha quase independente do Império Romano, onde as grandes lideranças romanas aposentadas moravam, os formadores de opinião, as pessoas famosas. E é lá no meio dos famosos que a pergunta de Jesus: o que estão dizendo de mim por aí? E as opiniões são muitas. Existe hoje também muitas pessoas famosas falando muitas coisas de Jesus. E nós ligamos a televisão, acessamos a rede social, muita gente falando de Jesus. Mas às vezes não há concordância. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e nós acabamos sem saber em quem acreditar. Por isso Jesus pede aos discípulos a necessidade de fazer uma experiência pessoal. Não é tão importante o que os outros falam, o importante é a experiência que eu faço de Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí entra a igreja. Pedro, tu és o Messias, o Filho de Deus. Pedro, não foi um ser humano que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Feliz és tu. Então, como cristão católico, eu preciso aprender a ouvir a igreja, a fé que a igreja professa, e não ficar atrás de pessoas e ideologias. Infelizmente, às vezes, uma pessoa com um canal na rede social é mais ouvido do que o magistério da igreja, do que a CNBB. Os documentos papais são engavetados e somos guiados por opiniões diversas. Somos católicos. Quem nós devemos ouvir? Pedro, a igreja, porque não foi um ser humano que revelou a Pedro a fé, mas o Pai que está nos céus. E a autoridade dada por Jesus a Pedro é fundamental para nós que somos católicos. Na Igreja Católica temos tudo o que precisamos para viver. É só ouvir, estudar, aprofundar, que vamos crescer na fé. As chaves do céu, da salvação, a autoridade dada para Pedro. E melhor ainda, a igreja como profeta, ela sempre vai ser massacrada, sempre vai ser apedrejada. A igreja, desde o início, ela foi perseguida, e até o fim dos tempos ela vai ser perseguida. Por quê? Porque ela fala a verdade. O dia que a igreja parar de ser perseguida é porque se afastou da verdade. Existem profissionais, pessoas que ganham a vida falando mal da igreja, falando mal do Papa. Isso deve nos preocupar? Não. Como dizia Santa Teresa d'Ávila, se estão jogando pedras é porque a árvore está cheia de frutos.
Se estão massacrando a igreja, é sinal que ela está no caminho certo. Não importa que a inveja, que a humanidade insegura massacre essa grande força, esse fundamento que a nossa fé tem, porque é promessa do próprio Jesus. As forças do inferno nunca prevalecerão, nunca. Então, da pessoa de Pedro, no Papa Leão, aprendemos essa firmeza. Depois, em Paulo, aprendemos a abertura ao Espírito Santo, ao novo, à dinâmica de Deus. Paulo, anunciador do Evangelho aos gentios. Se não fosse a figura de Paulo no início do cristianismo, talvez o cristianismo não passaria de uma seita no judaísmo que não sairia de Jerusalém e de Antioquia, mas é conhecido no mundo todo. É uma instituição enorme que construiu a civilização ocidental. Na pessoa de Paulo nós temos a base de toda a teologia cristã, da bondade, do amor, da comunidade, da fé, da salvação. Então Paulo, ele simboliza esse exemplo de igreja de saída, de não ficar parado, de não se acomodar, de achar que está bom do jeito que está. A nossa humanidade precisa crescer, assim como as crianças precisam crescer, enfrentar os desafios da vida para se tornarem fortes. A igreja também precisa sair do comodismo, ir ao encontro dos irmãos, das irmãs, ir para a missão, para se tornar cada dia mais forte. A igreja não é um grupinho fechado, não é um clube onde cada um paga a sua mensalidade e fica ali em paz. É uma comunidade de fé que se expande a partir da ação do Espírito Santo, que atrai a todos na pessoa de Jesus. São essas as duas colunas da nossa igreja. Pedro e Paulo, a fortaleza da nossa fé. E assim, nesta celebração, volto àquela pergunta inicial: se temos uma fé tão forte, se temos uma fé tão robusta, com um alicerce tão fabuloso, que tipo de católico eu sou? Ouço a igreja ou vou deixando as confusões do mundo ir tomando conta da minha cabeça? Uma vez, um senhor tinha uma casa antiga, mas muito boa. Os alicerces eram fortes. Muitos anos a casa e a estrutura ainda estava perfeita. Só que a casa tinha algumas goteiras, a pintura já não era a mesma, a porta estava apodrecendo. De repente, um vizinho começou uma construção moderna, a rapidez do mundo moderno. Em 2 meses estava pronta uma mansão maravilhosa, perfeita. E então o dono do sobrado novo foi procurar o dono da casa antiga e falou para ele: olha, proponho para você uma barganha.
Dou esta casa novinha em folha em troca da sua mansão velha, que está cheia de defeitos. Então aquele homem foi olhar a casa e começou a pensar: essa casa foi feita muito rápida. Talvez não tenha um alicerce tão bom assim. Com pouco tempo vai acontecer umas rachaduras e a estrutura dela não vai sustentar isso daí. Melhor é eu ficar com a minha casa velha mesmo, porque ela já foi experimentada pelo tempo. É só eu consertar algumas coisinhas que pode ser consertada e seguir em frente. Então aquele homem agradeceu a proposta daquele empresário. Muito obrigado, mas já tenho a minha casa, sei da importância dela, da força dela, da estrutura dela, então não troco ela por nada. É a nossa fé. Nossa fé cristã católica é essa casa antiga, mais de 2000 anos. Tem os seus defeitos? Tem, porque ela é santa e pecadora. Tem alguns consertos que precisam ser feitos? Tem. Mas só que não podemos viver uma ilusão de trocar toda essa segurança por algo que não sabemos se vai aguentar as intempéries do tempo. Nossa fé é forte, é robusta, é tudo o que nós precisamos. É isso que significa celebrar São Pedro e São Paulo e rezar pelo nosso Papa Leão. Princípio de unidade na Igreja. Que a palavra de Deus ilumine nossos passos, que a Eucaristia sustente a nossa fé. Fiquemos em pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Ó Deus, queremos ter hoje a igreja que vosso Filho está construindo na terra. Para isso, nós vos pedimos: Pai Santo, santificai-nos. Dai-nos aos cristãos ser pedras vivas na fé em Jesus. Com ele constrói sua igreja invencível ante o poder do inferno. Abençoai o Papa e demais ministros da igreja, dando-lhes a fidelidade de Pedro e Paulo. Rezemos. Pai Santo, santificai-nos. Dai aos discípulos de vosso Filho a esperança de peregrinos do céu, que os encoraje nas perseguições. Rezemos. Pai Santo, santificai-nos. Ó Deus,
Vinde em auxílio e sustento de vossa Igreja, principalmente nas situações de maior precariedade. Por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Muitos grãos de trigo se tornaram pães, hoje são teu corpo, ceia e comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram pães. Toma, Senhor, nossa vida em ação, abundar em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, abundar em missão. Os cachos de uva se tornaram vinho, hoje são teu sangue, força no caminho. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Toma, Senhor, nossa vida em ação, abundar em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, abundar em missão. Muitas são as vidas feitas vocação, hoje oferecidas em consagração. Muitas são as vidas feitas vocação. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. A oração dos vossos apóstolos, Senhor, acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e volva para vós o nosso coração, ao celebrarmos este sacrifício por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o Evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, receberam hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos sem cessar, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana.
Santo, ó Deus do universo, em tudo que criastes, proclamo o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, compartilhou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo Papa Leão, o nosso Bispo Antônio Brás, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, e reunistes em vossa presença, reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, parentes, amigos, falecidos, e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós
saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele, dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor, confiança e esperança na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem feito. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz aquele que nele encontra o seu refúgio. Amados irmãos e irmãs, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizeis uma palavra e eu serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
aqui a fonte do viver, o pão e o vinho no altar sustentam a unidade. E em procissão ao receber o Cristo vivo assim doar para a eternidade. Todos têm o seu lugar nesta mesa singular de fraternidade e vida. Eis a vitória, vai além da história, amor tão grande assim. Eis o meu corpo, partido por ti, fazer isto em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz, venham todos a mim, eu sou Jesus. Eis aqui a fonte do viver, o pão e o vinho no altar sustentam a unidade. E em procissão ao receber o Cristo vivo assim doar a eternidade. Todos têm o seu lugar nesta mesa singular de fraternidade e vida. Eis a tua vitória, vai além da história, amor tão grande assim. Eis o meu corpo, partido por ti, fazer isto em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz, venham todos a mim, eu sou Jesus. Oremos. Revei-nos por este sacramento, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Agradecimento a todos os que vieram celebrar conosco esta Santa Missa, os nossos visitantes, aqueles que nos ajudam com esta liturgia, ao Nilson, que nos ajuda a chegar a mais pessoas. É importante dizer que toda a coleta das missas neste final de semana, na igreja toda, vai para o óvulo de São Pedro. É um montante que a igreja coloca na mão do Papa para que ele possa servir, ajudar as comunidades que precisam, principalmente aqueles que passam por dificuldades e guerras. Então,
Então essa nossa coleta tem esse objetivo. Na terça-feira teremos o nosso grupo de oração a partir das 19h30. Na terça-feira tem um pregador famoso, que vem por aí. Quarta-feira, nossa novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E na sexta-feira, primeira sexta-feira do mês de julho, é a missa do Sagrado Coração às 19h30. Estamos aqui no salão porque estamos trocando o forro da nossa igreja. O antigo forro não dava para ser consertado, então precisou ser retirado para colocar um forro novo. E aquela arte que tinha também é quase impossível fazer hoje. Então faremos um forro homogêneo em toda a igreja. Mas logo poderemos voltar lá para nosso espaço celebrativo, já quase pronto. Bom, quase pronto. Tenham paciência. Construção é assim. Sempre tem algum transtorno. Mas se não fizermos assim, nunca conseguimos construir nada. Então agradeço a compreensão de toda a comunidade. E também a ajuda, a ajuda que todos têm dedicado ali à nossa igreja paroquial, nas festas, no dízimo e em tantas outras formas. Façamos a nossa consagração a Nossa Senhora. Oh, minha Senhora, e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagra com teus olhos, teus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vos pertença. Incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa da propriedade vossa. Amém. Como coisa da propriedade vossa. Amém. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Agradeço também à família que tiveram o aniversário ontem e fizeram a doação das flores para enfeitar a Nossa Senhora e o Sagrado Coração de Jesus. Obrigado por esse carinho pela nossa igreja. Deus abençoe de coração. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada com vigor pelo apóstolo Pedro e sobre o qual se edificou a igreja. Ele que vos instituiu pela incansável pregação dos apóstolos Pedro e Paulo, vos ensine, por seu exemplo, a sempre atrair para Cristo novos irmãos. Pedro, pelo poder das chaves, Paulo, pela força da palavra,
e ambos, por sua intercessão, vos conduzam àquela pátria onde chegaram, merecidamente um pela cruz e outro pela espada. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. A alegria do Senhor seja a vossa força. Um bom domingo a todos, semana abençoada, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco em caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco em caminhar, Santa Maria vem. Se pelo mundo os homens sem conhecer se vão, não é lugar humano a quem te encontrar. Ó, vem conosco em caminhar, Santa Maria vem. Bendigamos ao Senhor, dá-nos do céu. Tá quente? Esquentou, né? Entendi. O sol faz bem, cara. Ah, agora pode. Bom dia, bom. Bom dia. Tá bom? Vamos pra cá. Falei bom? Não vai bem? É que eu tenho quatro Já esquentou. Vai esquentar mais. Pode pegar Opa!